sobre nossa vida e como agir quando essa influência, ao invés de ser a influência de Deus, é a influência do mal. Porque no mundo espiritual é onde existe essas duas influências. Tanto Deus quanto o diabo trabalham no mundo espiritual. Amém? E nós aqui é que decidimos. Creiamos nisso ou não. Somos nós aqui é quem decidimos o que vai se manifestar na nossa vida. Todos querem o poder de Deus, todos querem aquilo que é bom, todos querem a bênção. Mas a verdade é que a forma com que nós agimos aqui, nós damos ou legalidade a Deus, ou legalidade ao diabo. Quando Jesus diz, preste atenção nisso, não deis lugar ao diabo. Ele está falando sobre uma ação nossa que dá ao diabo condição de atingir a nossa vida. Não deis lugar ao diabo. É um mandamento. Digam comigo, não deis lugar ao diabo. Consegue compreender? Agora entenda uma coisa. Existe a verdade, que é absoluta, aquela que foi promovida por meio de Jesus na cruz, mas ela não se manifesta de forma automática. Então, existe uma verdade que eu preciso saber como agir para que ela se manifeste. E esse saber são princípios que eu devo viver, praticar, agir à altura deles, para que eu traga na minha vida as bênçãos de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e eles orarão sobre os enfermos, ungirão com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Se nós olharmos esse versículo, existe aqui princípios. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Qual é o primeiro princípio? Comunicação. Quando você chama, você está demonstrando a sua confiança espiritual sobre a vida de alguém. Amém? Então você chama. Se você chama, o ato de chamar demonstra onde está colocado a sua confiança, onde você está inserido, de que família você faz parte. Então você chama. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E aí diz a palavra de Deus: e esses orarão sobre os enfermos. Então, existe a oração. Amém? E aí diz, a oração da fé salvará. É um princípio. O que a oração faz? Ela traz à existência a cura que não está sendo criada, que não está sendo produzida naquele momento, mas que já foi criada, produzida na cruz do Calvário. Isaías 53 diz que Jesus carregou sobre ele todas as nossas doenças e pelas suas feridas fomos sarados. Está falando de passado. Aonde fomos sarados? Na cruz. Então, por que hoje existe tantos males? Jesus, ele deixa claro. Quando nós estudamos sobre Jesus, os 3 anos dele sobre a terra, os 3 anos ministeriais dele, melhor dizendo, quando ele esteve aqui, a palavra de Deus diz que Jesus andava por todos os lados, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo. Então, o que está mostrando aqui claramente? Não é o que eu acredito, não é o que você pensa, o que nós pensamos. É o que a Bíblia relata como verdade. O que está deixando claro? Se Jesus andava sobre a terra, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo, está deixando claro que uma das formas do diabo oprimia por meio de doença. É opressão sobre a vida do ser humano. Mas Jesus carregou sobre ele as nossas doenças e enfermidades. Então, por que o mal ainda continua colocando o mal? Continua colocando aquilo que destrói? Exatamente pela ignorância a respeito do que são os seus direitos,
o diabo se aproveita e age em sua vida. Para que ele não tenha poder e autoridade, você tem que saber quais são os seus direitos. Esse é o primeiro princípio. Eu preciso saber quais são os meus direitos. Direitos porque mereço? Não, direitos porque Jesus me ama e Ele fez isso por mim, por amor. Ele foi enviado do Pai, não porque merecemos, não porque somos bonzinhos, bonitinhos, nada disso, mas é porque o Pai nos ama. E Ele conquistou isso. A Bíblia Sagrada diz que Jesus veio para buscar o que se havia perdido. E o que havia se perdido? A posição de filho. Então, através de Jesus, nós temos de volta a posição de filho. Agora presta atenção, filho de quem? De Deus. Como filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Se eu tenho uma herança, eu não posso herdar uma herança maldita. Por que eu não posso herdar uma herança maldita? Porque Deus não deixa uma herança maldita. Não tem concordância com Deus. Amém, pessoal? Portanto, a herança que eu tenho, que você tem, é uma herança bendita. Agora, repito o que eu sempre digo. Não é porque isso é uma verdade que se manifesta de forma automática. Eu preciso saber, uma vez que eu sei os meus direitos, agora eu preciso saber como trazer à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Como que eu trago à existência? Paulo diz, crie, por isso falei. As palavras são os meios de ativação do mundo espiritual, tanto negativo como positivo, tanto bênção como maldição. Por isso Salomão diz, na língua está o poder de vida e de morte. Agora entenda, não é dentro da conotação da autoajuda. A autoajuda se imita os ensinamentos de Cristo, mas não é o que Jesus disse. Então, a vida e a morte está no poder da língua, não é o que a autoajuda diz, ficar aqui dizendo, eu sou bom, eu sou isso, tudo positivo. Pode causar psicologicamente algo bom em você e mexer nas suas emoções. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre poder espiritual. Consegue entender as coisas? Se eu ficar falando palavras positivas, eu vou criar uma atmosfera positiva, legal, motivacional, isso é bom. Mas não resolve. Eu estou falando de mundo espiritual. Amém, pessoal? São as nossas palavras que produzem vida ou morte, espiritualmente falando. E basta você olhar para Jesus, como que ele manifestava o poder, domingo eu falei sobre isso. Como que ele manifestava o poder dele? Falando. Ele dizia para o doente, vai, seja curado desse teu mal. O leproso chegava até ele e ele falava para o leproso, fique limpo. A pessoa chegava até ele, manifestava demônio, ele dizia, ser liberto. Então ele declarava, as palavras são ativações de legalidade no mundo espiritual. Amém, pessoal? É assim que ele fazia. Quando ele ressuscitou Lázaro, como que ele ressuscitou? Lázaro, vem para fora. É as palavras vazias aqui? Não, as palavras é a forma de executar o poder de Deus de forma espiritual neste mundo. Conseguiram compreender? Ele falou com o defunto, como se ele estivesse vivo. Chamou-o pelo nome. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Digam glória a Deus. Outro momento que mostra como se ativa o poder nesse mundo. A menina estava morta dentro da casa. Os pais, os familiares, os amigos, todos chorando. Jesus chegou e primeiro disse para todos, por que vocês estão chorando? A menina não está? Quem conhece a passagem? A menina não está, mas dorme. Todo mundo começou a rir. A fé bíblica
causa essa mudança nas emoções. Os incrédulos riam, ou inteligente não se incomoda com o comportamento dos que não são inteligentes. Eles não estão preocupados se estão rindo da nossa fé. Por quê? Porque eu sei que quem ri por último ri. Enquanto eles estão zombando da fé, eu estou desfrutando da fé. Então quem é o inteligente? O bobão que fica rindo de tudo ou aquele que fica vivendo tudo que a fé produz? Amém, pessoal? Agora, precisamos compreender. Jesus chega e declara, a menina não está morta, ela dorme. Todos começaram a rir. O que Jesus falou? Tira todo mundo daqui. Só fica o pai e a mãe aqui. Jesus não tem acordo com o incrédulo. Tem gente que pensa que ser bom é ser indefeso, é ser conivente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Amém, pessoal? Ser bom não é ser indefeso, mas ser bom é combater o mal. Isso é ser bom. Repita comigo, ser bom é combater o mal. Amém, pessoal? E foi isso que Jesus fez. Ele não conversou com os incrédulos. Ele não dialogou com os incrédulos. Ele não tentou convencer os incrédulos que ele tinha razão. Quem tem fé, meu irmão, não perde tempo com incredulidade. Estou te passando aqui princípios. Eu nem entrei na mensagem ainda, mas já estou pregando. Princípios. Quem tem fé não perde tempo com incredulidade e nem lança pérolas aos porcos, não perde tempo em convencer que está certo. Ele fica ali firme, querendo desfrutar dos benefícios da fé. Conseguiram compreender, sim ou não? O que é lançar pérolas aos porcos? Não adianta você tentar ter algo de valor, mas dá para quem não vê valor naquilo que é valor. É perca de tempo você ficar insistindo com alguém que você tem algo valoroso, se ele não vê aquilo como algo valoroso, ou de valor. Aí você é um bobo. Você está perdendo o seu tempo. Amém, pessoal? Jesus fez isso. E quando ele olha para a menina, ele diz, menina, preste atenção, a ti te digo, levanta, o que ele disse? Levanta e anda. Diga comigo bem forte essa palavra, menina. Bem forte, como se você estivesse orando lá. Orando não, isso não é oração, né, irmão? Diga para o seu vizinho, isso nem é oração. Diga, isso aí é mandar. Diga, autoridade, manda. Você é autoridade? Pergunta para o seu vizinho. Diga, você é autoridade? Então, no mundo espiritual, você manda. Vamos lá então, diga, menina, a ti te digo, levanta e anda. Percebeu, meu irmão? O que aconteceu? A menina levantou e andou. E agora, sabe qual é o problema dos religiosos? Que religioso tem diferente de crente. O religioso, ele tem tantos dogmas que o cega. O crente é aquele que crê no que Jesus falou. Sabe qual é a diferença dos dois? O religioso diz assim, mas isso é Jesus. Quem sou eu? Esse é o religioso. E o crente? O crente, ele olha e fala assim, isso é Jesus. E esse mesmo que fez esse milagre diz, se vocês crerem, vocês farão o que eu faço e farão coisas maiores ainda. Você pode fazer isso? Por quê? Porque ele disse que você pode. Isso é para crente, quem crê. Amém, pessoal? Não crente no sentido de evangélico. Crente no sentido o verdadeiro sentido da palavra. Crente no sentido de crer. Digam glória a Deus. Quem crê fará as obras e fará maiores
Você crê? Então, esse é um princípio. Amém, pessoal? Digam glória a Deus. Então, o mundo espiritual, ele tanto é ativado negativamente ou positivamente por meio das palavras. Alguém aqui já teve medo de macumba? Ninguém teve. Antes. Hoje você não tem mais, mas antes você tinha. Quem já teve medo de macumba? Tem gente, meu irmão, eu já atendi pessoas que não jogam, se chegar uma carta e ele tiver que jogar fora, ele tritura a carta, bota fogo, porque não pode ir o nome dele, vai que alguém pega e faz macumba para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Como que se faz macumba? Alguns vão dizer, quando faz uma oferenda lá, tal, tal. São palavras, meu irmão. São palavras. Entende? É isso que nós precisamos compreender. Dito tudo isso, vamos entrar na palavra, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olhe o mundo espiritual em operação, nos quais o Deus deste século, ou dessa era, Deus com D minúsculo, os quais o Deus desse século fez o quê? Cegou o quê? Então nós temos aqui uma clara evidência do mundo espiritual interferindo nesse mundo. O Deus deste século, desta era, cegou, interferiu no entendimento dos incrédulos. Entenderam até aqui? Então o mundo espiritual interfere aqui. Por isso que eu falei até agora sobre ser crente. Qual é o contrário de crente? Incrédulo. O crente precisa entender que ele também é influenciado pelo mundo espiritual. Mas é Deus quem quer te influenciar. É Deus quem quer, através da sua vida, manifestar o poder dele aqui. Amém, pessoal? Então aqui está dizendo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Meu irmão, ser incrédulo é não ter na sua vida os benefícios do evangelho. Está claro aqui. O mundo espiritual trabalha para que as pessoas não compreendam a revelação do evangelho da glória de Cristo. Consegue compreender, meu irmão? As pessoas estão cegas espiritualmente. O Deus desse século, o diabo, tem cegado o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não compreendam, não resplandeça a ele a compreensão do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Cristo é a imagem, a revelação de Deus. Muitos têm sido cegados para não compreender que Cristo é a revelação visível de Deus. Então, através desse entendimento, através da compreensão do que Cristo fez, eu consigo compreender qual é a vontade de Deus. O incrédulo, ele não consegue receber na vida dele aquilo que Cristo fez, porque ele não consegue entender que o que ele fez, na verdade, foi revelar a vontade de Deus à humanidade. Então, o que Cristo fez? Ele curou os enfermos? Curou, sim ou não? Mas aquelas enfermidades que Jesus curava, era física, sentido literal ou sentido figurado? Literal é o que é de verdade. Figurado, ele fala doença, mas ele queria dizer outra coisa. Foi literal?
Sim ou não? Então, essa é a vontade de Deus. O incrédulo não acredita. Ele ouve o evangelho da fé, ele acha que isso é utopia. Ele pensa assim, ele pega a verdade e analisa com a sua incapacidade. E aí ele não crê. Porque ao invés dele mudar a incapacidade dele pelo poder do evangelho, ele tenta tornar o evangélico incapaz como ele. Conseguiram entender? Vou explicar melhor. Ele olha lá a mensagem da fé. Meu irmão, Jesus levou sobre ele as suas enfermidades. Aí ele pensa, mas como? Eu sou feito de carne e osso. A gente fica velho. Velho fica doente. Percebe? Ao invés dele pegar o evangelho e transformar a fraqueza dele em força, ele pega a fraqueza dele e quer transformar o poder do evangelho na derrota que é ele. Conseguiram compreender? Está claro ou não? Essa mesma pessoa diz que é serva de Deus. Ela se engana dizendo isso. Por quê? Porque se ela fosse serva de Deus, o servo obedece o seu senhor. E não questiona o seu senhor. Está claro isso para você, meu irmão? Então, quem tem sido o nosso Deus? O Deus da Bíblia? Ou o Deus que eu enfraqueço, dando a ele a minha imagem? Consegue compreender, meu irmão? O diabo, ele está fazendo isso hoje com muito mais frequência e propriedade. As pessoas não estão crendo no Deus da Bíblia, elas estão crendo no Deus que é a sua imagem. Ao invés delas entenderem que a proposta de Deus é tornar o homem a imagem de Deus, eles têm tornado Deus a imagem do homem. Então o Deus que muitos têm servido não é o Deus da Bíblia, é o Deus carnal, é o Deus humano. É como muitas pessoas se enganam, meu irmão. A Bíblia diz que Deus é amor, mas o amor não é Deus. E quantas pessoas estão aí dizendo, olha, tem que amar, porque Deus é amor, mas o amor não é Deus. São coisas diferentes. O amor não é o meu Deus, é Deus que é o amor. Consegue entender a diferença? Então as pessoas, elas estão fazendo o inverso. Ao invés de se tornarem a imagem de Deus, querem tornar Deus a imagem do homem. Consegue compreender, meu irmão? Aí elas começam a pregar, não, olha, mas o que importa é o amor. Como se o amor fosse Deus. Não, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Consegue entender a diferença? Então nós precisamos, meu irmão, ter os olhos abertos para entender a ação do mundo espiritual aqui. O diabo tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Por quê? Porque ele não quer que resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Ele não quer, ele não faz nenhuma oposição a pessoas extremamente religiosas, apáticas, com uma fé improdutiva. O diabo não se preocupa com essa pessoa. Por quê? Falar o português rasgado, ela não fede, não cheira. É o que Deus chama do crente morno. Ele não impacta a vida de ninguém. Consegue compreender? Ele não é luz. Ele não faz nada, ele é uma pessoa, o morno, como eu sempre digo, é o confortável. O quente incomoda e o frio incomoda, o morno é gostoso. E quantos estão assim na vida espiritual? Meu irmão, você precisa entender que ou você agrada a Deus e repele o diabo e os seus, ou você faz o inverso disso. Não tem como. Jesus, ele era muito claro, e quando a gente vê essa fé radical de se posicionar crendo no que a palavra de Deus diz, eu entendo que Deus está dizendo o seguinte, ou você é, ou você não é, não se engane. A fé que está no seu coração, meu irmão, é uma fé que tem que produzir, amém? O que a palavra de Deus diz? Que a fé, como um grão de mostarda,
Quem tiver fé como um grão de mostarda, olhará o monte e dirá: lança-te daqui para lá, e assim será feito. É ou não é verdade? Diga comigo, fé como um grão de mostarda. Entenderam, sim ou não? Quando as pessoas leem isso, ela entende o seguinte, que Jesus está dizendo que a fé tem que ser um grão de mostarda. Não, o grão é pequenininho, ele tem que ser como? Por quê? O grão pode ser pequeno, só que se plantado, ele vira uma grande árvore. Jesus está dizendo, se a sua fé for como um grão, colocada em ação, plantada, ela vai se tornar grande. Como que eu desenvolvo a fé? Agindo. Então a fé não foi feita, ela não existe para ficar dentro de você inoperante. A fé precisa ter ação. Digam glória a Deus. Então, meu querido, o diabo está aí tentando cegar o entendimento de muitos, mas você que é filho de Deus, leu na Bíblia Sagrada algo que Jesus fazia, então é assim que você tem que se posicionar aqui. Somos melhores do que Deus ou estamos nos fazendo igual a Ele? Não, meu irmão, pensar assim é completa ignorância. Quando eu me posiciono para fazer o que Jesus falou, eu não estou me fazendo igual a Ele, mas estou honrando Ele que disse que eu tenho que fazer. Pelo contrário, eu estou dizendo, Ele é o meu Senhor, e se Ele diz que eu posso, eu posso. Amém, pessoal? É como um policial militar. O policial militar, ele cumpre a lei. E quando ele está cumprindo a lei, ele não está se fazendo igual ao Estado, mas ele está honrando o Estado que o instituiu como autoridade. Consegue compreender, sim ou não? Da mesma forma somos nós. Nós não somos maior do que Deus quando nós nos posicionamos em nome de Jesus, mas nós estamos honrando aquele que nos instituiu como seu povo, como suas autoridades aqui. Quando você diz em nome de Jesus, é da mesma forma que um policial levanta a mão e diz para o carro encostar. A pessoa que olha para ele tem que saber, ali está uma autoridade. E ela decide, ou ela obedece à autoridade, ou ela vai sentir o poder da justiça. Consegue compreender, sim ou não? Pelo menos teria que ser assim. Não sei se está sendo ainda. Eu estou falando do que é justo e moral. Amém, pessoal? Então nós precisamos compreender, você é uma autoridade de Deus aqui. O que você está fazendo com a autoridade que Deus te deu? Como você está se posicionando? Não fique, meu irmão, achando que as coisas vão acontecer porque você é bonzinho na igreja. Não. Quando você se posiciona em nome de Jesus, se levantando como autoridade de Deus, submisso ao poder de Deus, mas não submisso à influência de Satanás. Digam glória a Deus. Para a gente entender aqui, Atos capítulo 4, versículo 12. Vamos ver aqui como os apóstolos tratavam essa questão. Olha o que ele diz. Em nenhum outro há salvação. Diga comigo, em nenhum outro há salvação. Amém, queridos? Então vamos lá. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há. Digam glória a Deus. Debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eu te pergunto, se o nome de Jesus é capaz de te salvar, o que significa salvação? Num conhecimento bem superficial, salvação significa passar a vida aqui na terra, quando ele morre, ele vai para os braços do Pai. Glória a Deus por isso. Mas a salvação não se limita a isso. Não que isso seja pouco. Isso é o máximo.
Mas a salvação não se limita a isso. A palavra salvação no grego é sozo, que vai muito além de vida eterna, existência eterna. Significa cura, libertação, prosperidade e preservação, além da vida eterna. Então, quando eu sou salvo, eu tenho direito à cura. Por isso Isaías diz que Jesus levou as minhas doenças. É um direito meu, é um direito seu. Amém, pessoal? Agora, óbvio que eu não estou falando de doenças biológicas, coisa boba, tomou banho, saiu no frio, não é disso que nós estamos falando. Amém, gente? Não é sobre essas coisas que nós estamos falando. Isso aí pode ser bobagem nossa, às vezes, né? Não é verdade? Não é sobre isso que nós estamos falando. Então, cura. Você tem direito a viver uma vida saudável. Digam glória a Deus. O médico diagnosticou algo. O médico diz, as chances são poucas. É nessa hora que o poder de Deus entra em ação. Digam glória a Deus. Ou como muitas vezes, a medicina não consegue descobrir. Investiga, 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 investiga e não encontra. O poder de Deus age. Digam glória a Deus. Prosperidade. Isaías 53 diz que Jesus carregou sobre ele, levou sobre ele toda a nossa miséria. Amém, pessoal? Eu posso viver uma vida abençoada. Agora entenda, meu irmão, é a sua posição diante disso. Não há nenhum outro nome. Então você tem que fazer uso deste nome. Amém? Consegue compreender? É você fazendo uso do nome de Jesus. Não sei como está a sua vida, se é cura, se é prosperidade, se é preservação, você precisa ser preservado de muitas situações, não sei o que você precisa. Uma coisa eu sei, meu irmão, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Quando você diz aqui, é em nome de Jesus, o diabo reconhece. Digam glória a Deus. Ele tem que se dobrar. Para a gente encerrar, Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo, diga comigo, o nome de Jesus é sobre todo nome. Meu irmão, então pensa, vírus é um nome? Sim ou não? O nome de Jesus está acima. Câncer é um nome? O nome de Jesus está acima. Falência é um nome? O nome de Jesus está acima. Nome é aquilo que você chama. Quando você chama, você traz a existência. Para de chamar doença para você. Para de chamar a crise para você. Para de chamar a derrota para você, a falência. Tira os seus olhos do mundo. Para de olhar para as coisas do mundo. Ah, mas quantas coisas estão acontecendo no mundo, apóstolo? Quantas empresas falindo? Quantos grandes comércios fechando? Meu irmão, nós não tem compromisso com isso. Nós temos compromisso com a palavra. Ah, mas o governo, não quero saber do governo, ele já entrou, vai ficar 4 anos, seja o bom, seja o mal, que Deus honre, que Deus abençoe. Agora, o meu Senhor não é o presidente, o meu Senhor chama Jesus Cristo, e é sobre esse pensamento que nós temos que ter. Se eu ficar aí, meu irmão, sendo um crente militante, ao invés de militar para o reino, está militando para o mundo. Nós não fomos chamados para isso. Você quer militar, milita nos 3 meses de campanha. Agora até menos, né? Acabou, agora é orar e crer que Deus está com você.
Porque um crê que é bom, outro crê que é ruim. O crente agora não tem que saber mais de nada, ele tem que cumprir a palavra. Nós temos só uma janela de tempo para dizer isso é bom, isso não é bom. Acabou. Vai abrir essa janela daqui 4 anos, 3 anos e pouco. Nessa janela a gente faz o que tem que fazer. Agora a gente tem que crer na palavra. Agora a gente tem que se posicionar espiritualmente. Digam glória a Deus. Porque muitos crentes influenciados até por pregadores, que estão aí fazendo militância por outras razões, entram nesse barco e perdem a fé. Jesus disse, meu irmão, presta atenção. Jesus disse que o nome dele é acima de todo nome. E Jesus é suficiente. O diabo não quer que Jesus seja o suficiente. Ele quer sempre agregar mais uma coisa a Jesus. Diga comigo, para mim só Jesus. Amém, pessoal? Então é assim que nós temos que posicionar. Digam amém, pessoal. Vamos lá. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, olha só, ao nome de Jesus, diante desse nome, faz o que, meu irmão? Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo, o nosso Jesus, Ele é poder supremo, máximo, nos 3 mundos, céu, terra e inferno. Quem pensa que o diabo manda no inferno, não conhece os ensinos de Jesus. O diabo não é senhor do inferno. Ele não manda nem lá. Lá foi feito para ele ser jogado. Se ele mandar lá, meu irmão, então ele não será jogado lá. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Quem manda no inferno é Jesus. E lá vai ser jogado ele e os seus anjos. Ah, apóstolo, mas tem gente que fala, meu irmão, não interessa o que falam. Nós somos crentes que seguem a Bíblia. Não está escrito na Bíblia, deixa esses pastores macumbeiros. Segue a palavra. Amém, pessoal? Então, veja só. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Digam glória a Deus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o para a glória de Deus. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o. Meu irmão, toda língua significa toda língua. Nossa, dos crentes em Jesus, daqueles que não servem a Jesus, dos demônios, de Satanás, todos têm que confessar que Jesus é o Senhor. E o que quer dizer confessar que Jesus é o Senhor? Confessamos, nós que somos o seu povo, o reconhecendo, e aqueles que não são, o reconhecendo como todo-poderoso e eles como derrotados. O diabo está derrotado diante do nome de Jesus. E aí eu não vou abrir mais, mas você pode ler depois. Mateus capítulo 28, versículo 18, lá diz, Jesus quando ressuscita, aparece aos discípulos e diz, agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora preste atenção, ele diz, portanto, vão em meu nome, cure os enfermos e expulsem os demônios. Façam discípulo de todos os povos e nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A coisa mais linda é que Jesus pegou o poder dele e deu para os seus. Vão em meu nome. Você é uma autoridade espiritual aqui. Se posicione em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus bem forte.
Se põe de pé, queridos, com fé e autoridade. Meu irmão, você entendeu que o poder do nome de Jesus está à sua disposição. Você agora, como autoridade espiritual, deve orar aqui, entendendo que quando você manda aqui, preste atenção, quando você manda aqui, o inferno tem que se dobrar diante de você. Amém? Quem já ouviu ensinar sobre isso, sabe desse exemplo que eu vou dar e outros vão receber agora. Um policial rodoviário, ele vê uma Scania vindo em alta velocidade. Alguém já viu alguma abordagem de policial rodoviário parando em Scania? O que ele faz? Dobra o joelho e fica, por favor, pare. Faz isso? Ele entra no meio da rodovia e levanta a mão e manda estacionar. É ou não é verdade? Meu irmão, o cara é maluco? Qual é a força dele diante de uma Scania? Por que a Scania para? Porque apesar de ser uma máquina potente, apesar de estar em alta velocidade, quando olha, reconhece quem? Uma autoridade. Não vê um homem frágil, não vê um homem com as suas limitações, não vê um homem do jeito que ele é. Olha e sabe que ali está uma autoridade. E repito o que eu disse agora há pouco. E se não obedecer, sentirá a força do Estado sobre ele. Consegue compreender? Pega isso para você entender a autoridade. Você olha para você, às vezes se sente frágil, pequeno, inexperiente. Não importa. O diabo vem como uma Scania para cima de você, mas quando ele te vê se levantando como autoridade, ele sabe que tem que parar, porque se ele não parar, ele verá o poder de Deus sobre a vida dele, e ele sabe quem é Deus. Consegue compreender? Se posicione agora em nome de Jesus. Eu não sei o que vocês precisam, eu não sei como está a vida de vocês, mas Deus sabe. Às vezes tem lutas, meu irmão, que a gente não consegue nem pedir ajuda, porque é uma batalha tão grande, e às vezes a gente se sente tão fraco, tão, sabe, talvez derrotado é o seu sentimento, que você tem vergonha até de pedir ajuda. Mas Deus falou com você agora, você é uma autoridade espiritual, se veja como tal. Não sou eu que estou dizendo, não é utopia, isso não traz benefício para mim. Benefício para mim traria se eu prendesse você a mim, dizendo, vem aqui que eu vou orar por você, vem aqui que eu vou fazer por você, vem aqui que eu vou lutar por você. Eu estou te ensinando a palavra, você tem uma fé independente, Deus habita dentro de você, do mesmo jeito que habita em mim. Posso orar por você? Claro. Apóstolo, não estou conseguindo. Une a sua fé comigo, vamos dar as mãos, vamos unir a fé. Porque é melhor ser dois do que ser um. O que dois ligar na terra, mas isso não te faz um derrotado.